Acompanhe agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 29 de abril de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni. Eu sou Carolina Franca e começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp, todos os dias a partir das 9h30 da manhã, levando toda a informação da pandemia da Covid-19 para você em casa, diretamente, atualizações, tudo sobre essa pandemia. Entrevistas com parlamentares e especialistas para você ficar por dentro de toda essa pandemia da Covid-19. O que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e também no mundo. Jornal da Rede Alesp. E a gente hoje tem mais uma bancada feminina de quarta-feira, eu e Carolzita aqui. Bem-vinda, Carolzinha! Muito obrigada, muito feliz de estar aqui fazendo esse jornal com você, para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Então vamos começar o nosso giro de notícias, né, Carol? Vamos lá. Vamos lá. Vamos conferir agora, então, os dados mais recentes sobre o coronavírus no Brasil, nesta manhã de quarta-feira. Segundo informações das secretarias estaduais de saúde, foram registradas 5.083 mortes provocadas, claro, pela Covid-19 e 73.235 casos confirmados da doença em todo o nosso país. O número de mortes superou o da China, que registrou 4.632 fatalidades pela Covid-19. Estes são os últimos números da taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. Vamos lá. No Acre, são 23,3% em todo o estado. Alagoas, 36%. Amazonas, 96%. Bahia, 54%. Ceará, 98%, Espírito Santo, 69,2%, Maranhão, 96,4%, Mato Grosso, 4,8% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado, Mato Grosso do Sul, 2,6%, Minas Gerais, com 58% dos leitos ocupados, Pará com 84% e Paraíba com 28% dos leitos ocupados. E não para por aí. Paraná tem 33% dos leitos ocupados, Piauí 21%, Pernambuco 98%. Além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados. Rio de Janeiro 92%, Rio Grande do Norte 33%, Rio Grande do Sul 54,57%, Rondônia 23,50%, Santa Catarina, 16,83% leitos na rede pública em todo o estado. São Paulo, 59,8%. Em Sergipe, apenas 6 leitos ocupados. No Tocantins, 10% dos leitos. E a gente vai vendo, né, Carol, que conforme as semanas vão passando da pandemia, a ocupação no sistema público de saúde e também no privado, as coisas vão ficando complicadas. E qual que é a nossa hashtag, Carol? Exatamente. A nossa hashtag é Fique em Casa. É muito importante, porque a gente vê que aqui em São Paulo já está com 60% dos leitos ocupados. E tem outros estados aqui do nosso país com quase 100% dos leitos ocupados. Então, é muito importante ficar em casa para evitar a disseminação da Covid-19. E é por isso que a gente repercute sempre aqui todas as informações das coletivas diárias que o governo do estado de São Paulo faz. E sem a presença, então, ontem do governador João Dória, mas com uma nova modalidade coletiva, a imprensa foi realizada ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul, aqui da capital paulista. Os coordenadores do grupo de saúde do governo anunciaram que o estado de São Paulo registrou 224 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e o total subiu para 2.049 óbitos. Até ontem à tarde, foram confirmados 24.041 casos de Covid-19 no estado.
O número de mortes em um dia em São Paulo, que é 224, é o maior já registrado desde o início da pandemia da doença aqui no estado. Isso representa um aumento de 12% em relação aos dados da última segunda-feira. Já o número de casos confirmados aumentou 11% em relação ao dia anterior. E o secretário de Saúde, José Henrique Germann, falou sobre esses números da Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Como nós não temos nenhuma fila, né, do ponto de vista de testagem, isso significa que são pacientes que, de fato, foram confirmados e foram a óbito nesses dias por agora, né? Nós estamos internados com 1.437 pacientes em UTI e 1.800 pacientes em regime de enfermaria. Eu tenho aqui os dados de ocupação. No estado, as UTIs continuam com 60% de ocupação, 61,6%, e as enfermarias com 44,5%. Na Grande São Paulo, esse número elevou-se, muito provavelmente em função do dado apresentado, e temos então 81% de ocupação, e de enfermaria 70%. Né? Carlos Fortaleza, professor da Unesp de Botucatu, participou da coletiva e destacou que, com menores números de casos e de mortes pela Covid-19 no interior do estado de São Paulo, em relação à capital, alguns municípios paulistas passarão a publicar decretos para liberar partes das atividades comerciais na cidade, não seguindo todas as determinações do governo estadual. Nós, da Unesp, que somos uma universidade distribuída em 23 cidades de São Paulo, desde o início tomamos como uma função estudar o interior. Nós percebemos que existe uma sensação no interior de que ele é protegido, como se algo que acontece aqui não fosse acontecer no interior. E isso, de fato, não é real. E de acordo com o infectologista Davi Wipp, que é coordenador do Comitê Estadual de Contingência do Novo Coronavírus, essa sensação se deve ao fato da doença chegar com cerca de 2 semanas de atraso fora da região metropolitana aqui de São Paulo. Há uma sensação do interior, em alguns locais, que a epidemia não chegou. Como o professor Fortaleza deixou claro, há uma difusão evidente da pandemia para o interior. E ela está atrasada em relação ao município de São Paulo, a área metropolitana, mais ou menos em 2 semanas. Por quê? Por conta das medidas de confinamento e afastamento social que foram adotadas precocemente no estado de São Paulo. Então, isto fez com que houvesse uma contenção. Como nós trabalhamos, além disto, a todo o inventário de número de leitos de UTI, de respiradores, tanto das regionais como de todos os municípios. Além disso, os mapas epidemiológicos, o ecossistema, a georreferência, isto tudo vai ser um conjunto de dados que vai subsidiar as decisões de aconselhamento do governo do estado. E, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, já são 141 municípios no estado com pelo menos uma morte pela doença, incluindo a capital. Quase metade dos municípios paulistas já foi alcançada pela Covid-19. Das 645 cidades, 305 tiveram pelo menos um caso da doença. E diante disso, Carol, diante desse cenário com números expressivos, o secretário estadual de saúde, o José Henrique Germann, disse e admite que a pandemia do novo coronavírus pode durar meses em São Paulo e que o governo paulista trabalha justamente com o alerta amarelo. Não há dúvida que contato social, isolamento social, distanciamento social menor são casos a mais. E casos a mais significam óbitos a mais. Nós estamos trabalhando em alerta amarelo. A taxa de ontem foi de 48%. Então, mais uma vez,
Nós descemos abaixo de 50 e isso é muito perigoso e nós temos que reverter esse quadro. Seja através de alguma estratégia mais contundente, e isso depende, obviamente, do governador, e nós estamos dando todas as informações, ele recebe isso, e junto com o centro de contingência toma as decisões relacionadas à epidemia, baseadas nas questões de saúde, como vocês já viram várias vezes, né? Então, sim eu queria enfatizar isso, enfatizar o fique em casa, entendeu? Porque é muito importante que a gente faça um distanciamento social muito rigoroso, para que a gente atinja uma meta de 60 acima, e com isso nós vamos ter uma diminuição do número de casos, ou pelo menos a velocidade diminui, e diminui a velocidade do aumento de óbitos. Jornal da Rede Alesp. E o secretário de Saúde, José Henrique Germann, falou novamente da nossa hashtag, né? Fique em casa. Ele apresentando os números, dizendo, enquanto a gente não tiver no mínimo 60% desse isolamento social, as coisas não vão afrouxar no estado, né? Então, precisa ficar em casa, né, gente? Exatamente. Não tem jeito. A gente fala, repete, por isso que aqui o Jornal da Rede Alesp traz toda a informação para você dessa pandemia. E a gente segue falando sobre o governo do estado. O governador João Dória apresentou para prefeitos de 31 cidades os principais aspectos da possível flexibilização gradual e heterogênea da quarentena em todo o estado. Exatamente. A reunião virtual foi realizada ontem para ampliar o diálogo com os municípios e dar mais transparência aos parâmetros do plano aqui de São Paulo, que prevê a possibilidade de reabertura de comércios e serviços não essenciais a partir do dia 11 de maio. E é o que a gente estava dizendo, isso só vai acontecer, né? O panorama de disseminação do coronavírus no estado de São Paulo vai exigir cautela. Depois do balanço, que foi divulgado ontem à tarde, com mais de 24 mil casos, 24.041 casos confirmados e 2.049 mortes, das 645 cidades paulistas, 305 tiveram pelo menos um caso da Covid-19. Então, no total de infectados, a gente tem 8.644 no interior, no litoral, na região metropolitana. Então, precisa ter parcimônia. Exatamente. Segundo o governador, o isolamento social é fundamental neste momento. A gente viu que quase metade de todo o estado, de todas as cidades aqui do estado de São Paulo, já estão com algum registro da Covid-19. O João Dória disse que cidades que estão mantendo o índice entre 60% e 70% serão os locais com mais oportunidades de flexibilização do que aquelas que não estão tendo o mesmo desempenho, né? Então, mais uma vez, fique em casa para que a gente possa poder sair e normalizar essa situação o quanto antes. E ao longo dessa reunião, Carol, prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, incluindo aí as sedes das regiões administrativas do estado, receberam informações sobre a situação geral de infecção e óbitos pelo coronavírus. Em seguida, Dória e a equipe técnica apresentaram um detalhamento das regras que vão nortear a flexibilização da quarentena aqui no estado de São Paulo. E hoje o governador João Dória vai realizar mais uma reunião de apresentação aí do plano de São Paulo com os prefeitos da região metropolitana. Amanhã participam os prefeitos das cidades com menos de 200 mil habitantes, né? E a gente, desde o início dessa pandemia, de que eclodiu essa pandemia aqui no Brasil, já estava por todo o mundo, a Rede Alesp vem informando você todos os dias, a partir das 9h30 da manhã, tudo o que acontece no estado de determinação do governo do estado de São Paulo. Lembrando, todos os dias, a partir do 12h30, nós retransmitimos a coletiva do governador João Dória e de todo o Comitê de Combate ao Coronavírus, direto do Palácio dos Bandeirantes. Então, é importante que você fique informado. Temos boletins diários dos nossos repórteres, de todo mundo, para que a coisa vá em frente e que a gente possa, da melhor maneira, participar desse processo, né, Carol? Porque não dá certo, né? Eu sei que as pessoas querem
sair, eu sei que as pessoas querem ver os parentes, eu sei que as pessoas querem voltar a trabalhar, alguns que precisam, mas nesse momento a gente precisa ficar em casa, precisa cuidar dos seus. Nós, como jornalistas, estamos aqui justamente para prestar esse serviço para você, para dizer o que está acontecendo, trazer especialistas de diversas áreas, mas a gente precisa ficar em casa, né, Carol? Mais uma vez, a gente reforça a nossa hashtag Fique em Casa, porque ficar em casa é um ato de amor. Mesmo que você não faça parte do grupo de risco, é muito importante ficar em casa para cuidar dos seus e também da sua própria saúde, tá bom? Carol, a gente não para. Então, assim, só relembrando, quem quiser acompanhar tudo que já foi, que já passou aqui no Jornal da Rede Alesp, todos os especialistas e todo mundo, você vai lá no nosso YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e aí você vai acompanhar tudo de melhor qualidade de informação por aqui. E falando em informação, é hora de entrevista, né, Carol? Exatamente, a gente trouxe uma especialista para falar sobre a Gisela... a questão... Isso, pode... A Gisela Disse, ela é presidente da Associação dos Cemitérios e Crematórios Privados do Brasil e ela vai nos falar justamente sobre o serviço funerário em meio à pandemia do coronavírus, uma questão muito importante. Importantíssima. Bom dia, Gisela, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Gisela, aqui é a Júlia. Prazer ter você aqui falando com a gente de um tema que as pessoas já não gostam muito de falar, que é a questão da morte, né? E a gente está vendo que o sistema funerário brasileiro está sobrecarregado. Eu só vi o que está acontecendo no Amazonas, uma notícia de momento de que pode acontecer o pico agora no começo de maio. Então, eu queria que você primeiro desse um cenário de como anda o setor nesse momento. Julie, realmente o setor está com maior visibilidade, principalmente pelo que a gente já viu em outros países, né? O que a gente viu acontecer na Itália, está vendo nos Estados Unidos, Equador. Aqui no Brasil, o número de óbitos ele ainda não é tão excessivo, pode ser que isso aumente, mas a gente tem o que se chama de zonas quentes, né? Aquelas cidades onde tem um nível de contaminação maior e, portanto, um nível de óbitos mais elevado, que são as cidades de São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. São as 5 cidades que estão com maior foco, sendo que São Paulo e Manaus são as principais. São Paulo em termos de quantidade e Manaus por conta da pouca estrutura. A cidade é pequena, não tinha um número muito alto de óbitos e aí isso dobrou. Então, a estrutura não estava dimensionada para a quantidade de óbitos que está acontecendo agora, né? Claro, e na verdade o Brasil todo e nenhuma parte do mundo, né Gisela, estava preparada para um momento como esse, nessa crescente de óbitos que vão acontecendo dia a dia. E qual que hoje é a recomendação para os cemitérios, para os crematórios? Imagino que vocês também, a associação, teve que correr com determinações para eles, né? A gente teve que rapidamente entender tudo que fosse possível, porque não existem especialistas em Covid nesse momento, né? A gente teve que entender tudo que fosse possível, facilitou muito a boa relação que a gente tem com associações internacionais, então fazendo uso dos protocolos que já estavam em prática tanto nos Estados Unidos, na China, na Europa, a gente criou o protocolo para o setor. E a orientação para cemitérios e crematórios, principalmente no caso de velórios, porque o velório não pela contaminação provável do corpo, mas sim pela aglomeração de pessoas. Então, a orientação é de que, no geral, aconteça em no máximo 2 horas a cerimônia de velório e com no máximo 10 pessoas, para que a família não fique privada de qualquer tipo de ritual. É importante isso para os familiares, né? Algumas cidades, as prefeituras estão soltando decretos, então, como na cidade de São Paulo, o velório está proibido. Outras cidades têm mais flexibilidade, então, claro, depende da quantidade de casos e etc. Importante que, nesse momento, o setor privado esteja atuando junto com o setor público para que a gente equalize essa situação da melhor forma e a disponibilidade que o privado tenha possa suprir a demanda também do setor público.
Gisela, aqui é a Carolina. Eu vou fazer uma pergunta porque você tocou num ponto muito delicado, que é a questão desse ritual, né, de fazer o enterro, participar, até para poder vivenciar o luto, né, de uma forma mais saudável. Eu queria saber se as associações, não sei se você está tendo essa demanda, estão percebendo se as famílias estão colaborando com esse protocolo, né, com essa orientação, como que está sendo. Eu sei que deve ser um momento bem difícil, né, você perder um familiar, um amigo, alguém próximo, e infelizmente ter esse tempo reduzido e às vezes até um limite, né, de pessoas para participar dessa cerimônia. Carol, eu acho que, assim, provavelmente e muito provavelmente que a gente vai ter um impacto disso no futuro, né, dessa privação que as pessoas estão vivendo. Isso, obviamente, tem um impacto no processo de luto das famílias. Então, por isso a orientação de ter, no mínimo, 2 horas de velório, pelo menos, para poder acolher um pouco esse sentimento de perda, né, o início do processo de luto. Mas é complicado mesmo, porque como algumas cidades estão proibidas de fazer velório, muitas famílias se revoltam, né? Algumas, por outro lado, algumas famílias já nem querem fazer, também por medo da contaminação, porque lembrando que essas famílias passaram pelo processo de adoecimento, né? Então, muito provavelmente que outras pessoas do núcleo familiar também estejam contaminadas. Então, também tem um medo que está no ar para todo mundo, mas muito forte para quem está vivendo o processo. Isso tudo fica muito confuso na hora do funeral. É isso mesmo, Gisela. E só voltando um ponto anterior que você falou para a gente, que é importante para quem está ouvindo e vendo a gente entender, porque os profissionais que trabalham no serviço funerário estão ali em contato total com... Tudo bem, tem o caixão, tudo bem, mas enfim, faz parte do ritual. Você falou dos protocolos, né, que são seguidos da OMC, enfim, de todas as regulamentações. Para quem não sabe, se você puder contar para a gente qual foi a orientação, então, para os cemitérios e crematórios, nessa questão de protocolo, como deve ser, como que os funcionários de cemitérios, das funerárias, devem agir com o corpo ou com um caixão, né, de alguém que acabou tendo essa fatalidade com a Covid? A atuação dos cemitérios e crematórios, ela vem em seguida da atuação das funerárias. Então, os cemitérios e crematórios, eles não lidam diretamente com o corpo. A orientação para as funerárias é que a urna, o caixão, seja fechado e o corpo está dentro de um invólucro. Então, em algumas cidades como São Paulo, independente da causa-morte, todos os caixões fechados. Então, o cemitério recebe da funerária um caixão fechado e o protocolo vai na orientação da contaminação pela superfície de contato. Então, a primeira parte é esterilizar o caixão. Os colaboradores de cemitérios e crematórios devem estar com máscara, luvas, óculos, principalmente pela contaminação da superfície de contato e das pessoas que estejam em volta. Algumas pessoas me perguntam por que os sepultadores estão usando aqueles macacões brancos. É a mesma orientação que a gente recebe, por exemplo, em casa, quando você sai de casa, vai buscar uma compra do delivery. A orientação é que você, quando chegar em casa, se esterilize e lave a roupa, certo? O uniforme de um sepultador, ele teria que ser esterilizado com lavagem. Como isso operacionalmente é inviável, o macacão plástico, né, de um material impermeável, ele facilita a esterilização. Então, é mais para agilizar o processo, né? E aí, dentro da sala de velório, nos ambientes comuns, disponibilizar álcool gel, esterilizar constantemente, orientar para que os visitantes também usem máscaras e disponibilizar máscaras para os visitantes. Então, no geral, essas são as orientações. Esse é o protocolo padrão. E, Gisela, devido a esse protocolo, né, houve, então, um aumento, né, consequentemente, devido à Covid, do número de velórios e sepultamentos. Isso também teve alguma referência, alguma necessidade de contratar mais funcionários devido também a esse protocolo mais cuidadoso? Acho que tem uma demanda maior, né? Olha, no setor privado, a gente está equalizado, porque ao mesmo tempo que houve um aumento nos óbitos por Covid,
também houve uma redução nos óbitos por acidente, por violência, mesmo no caso das cirurgias eletivas, né, que não estão sendo realizadas. Então, o número ainda está equalizado, porque por um lado teve aumento, por outro teve diminuição. Então, não tem sobrecarga, os cemitérios e crematórios do Brasil estão preparados para receber até 70% a mais da demanda, e óbvio que isso é em termos gerais, né? Quando a gente vê as zonas quentes, como é o caso de Manaus, se complica bastante. Então, em termos gerais, o setor está preparado para absorver a demanda até 70%. E não há necessidade de disponibilidade tanto de operação dos crematórios quanto de jazigos disponíveis. Muitos cemitérios já trabalhavam e continuam trabalhando 24 horas, mesmo para sepultamento e o mesmo para os crematórios. Então, o mais importante é a gente estar disponível para colaborar com o setor público, onde está tendo um pouco mais de sobredemanda, né, de uma demanda excessiva. Tá certo. Gisela Disse, presidente da Associação dos Cemitérios e Crematórios do Estado do Brasil, né? Gisela, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo aí está curto, correndo de uma entrevista para outra. Obrigada por falar aqui com o Jornal da Rede Alesp. A gente precisava levar essa informação para o nosso ouvinte, para quem está ouvindo a gente. Obrigada, Carolina, Júlia. Obrigada pela oportunidade e que vocês tenham um bom dia também. Bom dia, obrigada. Obrigada, Gisele. A gente fala, né, Carol, o tema da morte nunca ninguém quer falar, óbvio, né? É um tema ainda muito sobrecarregado de nuances, né? Mas num momento como esse, como a própria Gisela disse, né? Manaus não tinha uma ideia de quantidade de mortos, né? Já é um estado pequeno dentro dessas suas funções de cemitérios, crematórios, e por isso que a gente está vendo esse colapso. A gente tem que entender que nesse momento todos os setores, público, privado, de sociedade, estão se adaptando ao momento. E óbvio que os cemitérios, é onde precisa ir os corpos, não tem outro jeito, também teria que se adaptar. Exatamente, é uma situação nova, né? Ninguém estava prevendo essa pandemia, né? O surgimento dessa nova doença. E, infelizmente, passar por essa pandemia não vai ser fácil, principalmente para quem perder amigo, para quem perder algum familiar, principalmente porque esse processo de luto, essa questão dos enterros, dos rituais estão sendo restritas. Então, é muito importante a gente trazer essa informação, né? Da questão também dos funcionários que trabalham nesses cemitérios, nos crematórios. É importante a gente trazer essa informação para vocês e, mais uma vez, a gente reforça para vocês ficarem em casa. É muito importante para você cuidar de você mesmo e do próximo, né? Pais, avós, primos, amigos. Uma coisa que você... uma frase aí, né? Uma palavrinha. Olhar para o próximo, né? E a gente também tem que olhar para esses profissionais do serviço funerário, do serviço da saúde, porque é um desprendimento de si, da família, muito grande, né? E às vezes a gente não entende o que eles passam. Então, se solidarizar, né, com o outro, né? Ontem o Guga e a Amanda falavam uma questão do uso da máscara, né, aqui no Jornal da Rede Alesp, que aqui a Prefeitura de São Paulo decretou há 2 semanas, sugerindo que as pessoas usem a máscara nas suas idas e vindas. E o uso da máscara é pensar no outro, porque você pode estar sintomático, você pode passar, né? Então, acho que é muito importante nesse momento a gente olhar para o outro e pensar no outro como se fosse alguém da nossa família, falar, eu gostaria que alguém passasse por essa situação, né, Carol? Exatamente, é muito complicado também falar sobre essa questão de grupo de risco, né? Porque a gente vê que, infelizmente, há óbitos desde crianças a pessoas sem problemas pré-existentes ou que poderiam agravar a Covid. Então, a gente não pode ficar nessa superficialidade, né, dessa questão de risco, porque, infelizmente, o que a gente está vendo no mundo todo é que pessoas, desde crianças a idosos, estão falecendo devido a essa doença, né? E a gente repete aqui todos os dias, praticamente de 5 em 5 minutos, o ficar em casa. Os nossos repórteres falam disso, as nossas matérias, os especialistas que vêm aqui conversar com a gente falam disso, porque é de suma importância que a gente não transmita o vírus, né? É isso que a gente está falando aqui.
eu não sei se eu tenho o vírus. Eu posso ser assintomática e não estou, entre aspas, né, Carol, no grupo de risco, não estaria no grupo de risco. Então, a gente tem que pensar no outro. As coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que não é tão simples assim, né? A gente viu notícia que a gente abriu o jornal. São Paulo tem mais casos de mortes e mais casos confirmados que a China. Né? É uma situação bem delicada. A gente não pensaria nisso. Exatamente, né? E lá foi o epicentro, né? E aqui a gente está vivendo esse momento tão delicado e o governador João Dória pediu essa recomendação para todos os 645 municípios, incluindo a capital, colocarem a máscara, né? Se for necessário sair de casa, usar essa proteção facial, pensando no próximo, pensando no cuidado da sociedade como um todo, né? Sim, e aqui a Rede Alesp também se cuida. A Rede Alesp se cuida, né? Todos os nossos colaboradores que estão aqui, a gente faz rodízio, né? Cada dia uma equipe também estão usando as suas máscaras. A gente chega aqui de máscara, né, Carol? Para justamente a gente ter esse momento de cuidado. Vamos lá girar mais uma informação, Carol. Vamos, mais uma informação agora da Fiocruz. Pesquisadores da Fiocruz encontraram material genético do coronavírus em amostras do esgoto de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o estudo permite a identificação precoce do vírus, mesmo em regiões onde não há casos notificados no sistema de saúde, funcionando aí então como um instrumento de vigilância. As primeiras coletas foram realizadas em Niterói em 15 de abril. Nesta fase, o material genético do vírus foi detectado em amostras de 5 dos 12 pontos de coleta. E, em um primeiro momento, o projeto prevê o monitoramento dessas amostras de esgoto por 4 semanas, com possibilidade, claro, de prorrogação. E, segundo os pesquisadores, o monitoramento subsidiará informações para a vigilância em saúde, permitindo otimizar o uso dos recursos disponíveis e fortalecer medidas de profilaxia na área, uma vez que a investigação pode fornecer um retrato da presença de casos positivos em determinada localidade, incluindo assintomáticos e subnotificados no sistema de saúde. E, de acordo com os pesquisadores, até o momento, não há comprovação de que o vírus possa ser transmitido pelo contato com as fezes de uma pessoa infectada, como ocorrem aí em outras doenças de transmissão hídrica causada por vírus, bactérias e protozoários. No entanto, há estudos que indicam que essa é uma possibilidade. Um deles, publicado em 21 de abril pela revista científica britânica Telbemage, mostra que o vírus foi detectado em amostras de fezes de 59% dos pacientes, por um período médio de 22 dias.